com o pastor Daniel e a pastora Cátia e a família deles, que são pessoas muito queridas, muito especiais para nós, que cuidou de nós de uma forma inexplicável. Se a gente está aqui hoje, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e em segundo a eles. Realmente cuidou como pastor, cuidou como pai, como amigo e sempre esteve do nosso lado. Então é um prazer imenso estar aqui. E quando a gente soube que a gente ia vir para cá, eu falei para Deus, o Senhor quer que eu leve uma palavra para a sua igreja? E se o Senhor quiser, eu vou esperar em Deus o Senhor me falar o que o Senhor gostaria que eu falasse lá. E Deus falou. A gente vai estar lendo 1 Samuel 15, lá no 12. Quem tem promessa de Deus aqui, que ainda não foi cumprida? Todos nós temos promessas, mas eu perguntava muito para Deus sobre uma promessa que Ele tinha na minha vida e eu questionava quando eu vou viver essa promessa, porque o Senhor me prometeu quando eu vou vivê-la. E quando Deus me deu esse texto para falar com vocês, falou muito forte comigo. E eu tenho certeza que vai reativar a promessa de vocês, porque foi algo muito grande que Deus falou. Eu vou ler um pedacinho só, porque eu quero frisar muito bem esse versículo. Jessé mandou chamá-lo. Era um homem ruivo, de boa aparência, de olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Deus falou algo muito lindo, irmãos, comigo. Porque a partir do momento que o Senhor se revelou ali, pedindo para que o profeta Samuel ungisse Davi, ali já começava a promessa dele. Não seria só quando ele se tornaria rei, depois de tanto tempo, lá com 30 anos. Não, a partir do momento que o Senhor ungiu, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Então eu não tenho mais que questionar a Deus sobre quando vai acontecer. Porque a partir do dia que Deus falou comigo, no meu quarto, e falou com você sobre a promessa que Ele te fez, a partir daquele dia o Espírito do Senhor já está com você. E a partir desse dia a sua promessa já começa. Eu coloquei umas coisas aqui para falar com vocês. 3 coisas que eu quero compartilhar. Isso de não questionar a Deus sobre a nossa promessa, porque nós já estamos vivendo. 2. Quando Deus te dá uma promessa, Ele já viu no seu coração. Ele já viu lá na frente. Então, quando Deus me fez a minha promessa, mesmo na situação que eu estava, totalmente destruída, sem nenhuma possibilidade daquilo acontecer, quando eu ouvi aquela promessa, eu pensei, não é comigo. Eu não tenho meios para fazer isso. Está muito longe, Está muito... Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Deus, o Senhor falou para a pessoa errada. Não dá. Mas, irmãos, Ele não vê as nossas habilidades. Como foi com Davi. Os irmãos dele tinham muito mais capacidade, não tinha? Ele não tinha nem como aos olhos até do profeta. Mas mesmo assim, era ele que Deus tinha escolhido. Porque Deus escolhe pelo coração. Por aquilo que a gente é. Não por aquilo que a gente sabe fazer. Amém? Amém. Mais uma coisa. Se foi Deus mesmo que fez essa promessa para você, ou seja, do seu casamento, ou sobre a vida do seu filho, ou sobre o seu ministério, se Deus te falou, vai acontecer. Às vezes está demorando porque Deus está forjando algumas coisas. Deus está preparando. Porque eu creio que assim como Ele preparou Davi para ser rei lá na frente, Davi teve muitos desafios. É assim
Deus, Ele não vai te chamar e não vai colocar algo na sua mão se você não estiver preparado. Então, para isso, a gente vive as nossas lutas. E eu separei uma coisa aqui para ler para vocês que eu achei muito interessante sobre o ouro. O ouro é mais pesado do que as impurezas. Então, conforme o calor intenso do fogo vai aquecendo, o ouro começa a acumular-se no fundo do forninho, enquanto as impurezas, que são mais leves, começam a vir à tona, começa a vir à superfície e acaba sendo exposta. Então, pode ser removida. Assim é na nossa vida. O Senhor vai expor aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser tratado. Ele não vai te levantar de qualquer jeito, mas Ele é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. E quando você estiver preparado, Ele vai te revelar e não adianta mais você querer se esconder. Porque quando você estiver pronto e todas as impurezas for retiradas da sua vida, aí a sua promessa ela vai se cumprir. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês só mais uma coisinha para terminar. É lá em Mateus 5:14. Que vai reafirmar isso que eu acabei de falar. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na sua casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Aquilo que Ele está fazendo na sua vida vai ser exposto. É para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus. E só quero falar mais uma coisa, que ontem foi muito lindo aquele teatro e Deus falou grandemente comigo sobre a paternidade. Eu tive muita dificuldade em ver Deus como pai, porque eu não tive um pai que me amou, que cuidou de mim. Então eu realmente tinha dificuldade em ver Deus como pai. E hoje eu quero honrar Deus aqui perante vocês todos, porque eu tenho tido um pai que tem trocado as minhas vestes, tem me alimentado com um alimento diário, um alimento que realmente nos transforma. Um pai que tem me curado todas as minhas feridas e realmente tem estado comigo todos os dias. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade.